Queria só, enfim, dar as boas-vindas a todos que estão aqui assistindo esse seminário, né, uma série de webinars que a Thrive está promovendo, né, com vários conteúdos. O Ortiz tem sido nosso principal representante aqui, trazendo vários dos temas que vocês mesmos, né, pediram, vocês mesmos indicaram que gostariam de ver aqui. Então, enfim, espero que vocês tenham uma tarde bastante proveitosa. E, rapidamente, pessoal, em alguns poucos minutos, né, muitos que estão aqui hoje são já nossos clientes, né, já conhecem a Thrive, usam a Thrive, enfim, não precisaria ficar aqui falando muito sobre a empresa, mas para aqueles que não conhecem, a Thrive ela é uma empresa de tecnologia, né, e o nosso objetivo é conectar o mercado de capitais, o mercado financeiro à cadeia agrícola, tá? E a tese é bastante simples, né, e a forma que a gente faz isso, né, para explicar, pelo menos, é bastante simples também, né? A gente tem uma plataforma de crédito e as empresas que vendem insumos agrícolas podem usar nossa plataforma para tomar decisão de crédito, né, fazer toda a jornada de crédito ali dentro, inclusive parametrizar as regras de negócios, as políticas de crédito e tudo mais o que o Ortiz vai trazer aqui para vocês hoje, dá para ser parametrizado e automatizado dentro da plataforma da Thrive. E, além de vocês aprovarem créditos e fazer a gestão desses recebíveis, a gente também usa essas informações para acessar aí, créditos, né, acessar financiamentos para vocês junto ao mercado de capitais, tá? Então, para quem não conhecia a Thrive, para quem não me conhecia, bem-vindos, tá? A Vanessa, que está aqui conosco, vai estar dando todo o suporte para a gente no dia de hoje. Eu vou ficar aqui quietinho, vou desligar meu vídeo daqui a pouco, para o Ortiz fazer a apresentação dele, mas no final, quem tiver alguma pergunta sobre a Thrive ou alguma pergunta específica para mim, eu vou estar por aqui. E Ortiz, passo a palavra para você. Obrigado de novo, em nome da Thrive eu queria te agradecer, né, sempre aí nos apoiando, trazendo conteúdos de altíssima qualidade. Então, obrigado também, Ortiz, pelo seu tempo aí, por estar nos apoiando nessa jornada. E passo a palavra a você, fica à vontade. Beleza, obrigado. Vamos lá, a ideia é a gente continuar, né, uma segunda etapa do processo de desenhar uma política de crédito que faça sentido para um crédito agrícola, ou seja, produtor rural. Lá na versão anterior, a gente cobriu desde o início a parte cadastral, verificação de informação, obtenção de informação e um processo de crédito que pode ser bastante simples de análise, né, de crédito, desde que ele cubra os pontos de liquidez, de alavancagem e de capacidade de pagamento, e que possa haver inferência sobre capacidade de pagamento futura, porque afinal de contas a gente dá o crédito hoje e espera que ele seja quitado daqui a um ano, então não adianta olhar muito para trás. Olhar para trás é bom, mas precisa olhar para frente. Um outro ponto que é central, né, e que a gente cobriu de certa forma na apresentação passada, é que uma boa política de crédito põe no centro dela a estrutura do crédito, que está ligada, baseada, fundamentada no propósito. Para que é o crédito? Se a gente está emprestando dinheiro, para que vai servir o dinheiro? Se a gente está fazendo uma venda a crédito, bom, essa é meio óbvio, né? A gente está vendendo a crédito um insumo, o propósito está aí. Toda a operação de crédito deveria revolver em torno desse propósito. A lógica dela, o prazo, a moeda, a garantia, a forma de repagamento, isso deveria revolver-se em volta do propósito. Vou dar um outro exemplo. Se o propósito for um investimento, digamos seja um banco, ou, por exemplo, um banco de montadora, ou uma concessionária, vai dar um empréstimo para investimento em máquina e equipamento. Esse é o propósito, é investir em máquina e equipamento. Toda a estrutura do crédito e, portanto, a política deveria estar concebida em torno disso. Para que serve?
e então nós vamos organizar a moeda, a garantia, o fluxo de repagamento, a forma de repagamento em volta do propósito. Bom, e nós vimos outros itens da outra vez, agora a gente vai começar com garantia. Antes da gente começar propriamente dito, acho que vale um comentário sobre o que a gente está buscando com uma política, né? No fundo, a política tem é como se ela tivesse dois andares. Um é o processo propriamente dito, é o procedimento, a prática. Qual que é a sequência de eventos que a gente vai fazer e um guia para ir guiando a gente, norteando a gente, etapa a etapa. Isso é como se fosse um canal. Então, a água vai entrando ali no canal e vai passando. A política tem que conceber esse canal do processo, da prática de crédito. Agora, o outro andar são as alçadas, ou as divisórias desse canal, as comportas desse canal. Quando que a gente abre para um lado, quando que abre para o outro, quando que fecha. São os gatilhos que a gente vai colocando ao longo da política, seja para mudar de rumo, seja para não poder ir para frente, seja para a gente, inclusive, às vezes, ter que voltar para trás. Então, pensa nisso, né? A política é como se fosse um canal, ou, na verdade, um conjunto de canais, e esse conjunto de canais tem um outro componente que são as comportas deles. Essas duas coisas têm que estar desenhadas na política. O caminho a perseguir e quando que a gente vira de caminho, quando que o caminho tem que ser invertido, quando que tem que ser interrompido. Bom, parte desse caminho, então, chegamos no item de garantias, que é o que a gente vai ver brevemente hoje. E, Vanessa, eu tenho um pouco menos de 1 hora, tá certo? 50 minutos agora. Isso. Então tá, eu vou tentar deixar um tempo para pergunta em seguida. Combinado. Então, até para você ter um pouquinho mais de tempo, Ortiz, eu vou inclusive deixar então, se mandarem perguntas, para a gente fazer no final, tá? Tá bom. Bom, então vamos ver garantias. Garantia precisa ser visto igualzinho tá nessa foto. Um salva-vidas. Podia ser um bote salva-vidas, uma boia, o que seja, mas é um apêndice. A gente nunca deveria dar crédito para a garantia. A gente deveria dar crédito porque tem uma alta probabilidade de receber de volta sem o uso da garantia. O jeito de pensar é assim: eu vou viajar de navio e eu vou verificar se o navio tem salva-vidas. Mas eu não viajaria no navio capenga caindo aos pedaços, com cara de que vai afundar, só porque o salva-vidas é bem legal. Isso aí não tem lógica, né? A menos que a gente seja um comprador de garantias às avessas, então eu estou interessado na garantia porque eu quero ficar com ela, bom, até pode ser, mas é muito raro que esse modelo funcione, especialmente no Brasil, porque é tudo muito incerto, muito caro e muito demorado em relação às garantias. Melhor é, se quer comprar um ativo, vai lá e compra o ativo. Dar crédito para ficar com o ativo não é uma boa ideia. A menos que esse ativo seja a forma de repagamento do próprio crédito, que o único caso é o barter, né? Então, passa a fazer parte do pacote de garantia a mercadoria que a gente está interessado na forma de repagamento do empréstimo. Mas a gente acredita que seja um crédito bom, que o produtor tem condição de pagar, a gente inferiu a capacidade de pagamento examinando alguns indicadores, por exemplo, aqueles que a gente viu no seminário passado, acredita que aquilo deve realmente funcionar tudo muito bem, naturalmente, a partir do fluxo normal de negócio do produtor, mas a gente tem um pacote de garantias e, às vezes, um pacote de várias camadas de garantia. Mas é isso, é sempre um salva-vidas, não é para ele que a gente empresta para o fluxo normal, operacional de um produtor. Agora, ainda assim, a gente vai viajar de navio. Não custa nada dar uma boa checada se tem um bom salva-vidas e se ele está usável, funcional, tudo bonitinho, porque pode ser que precise.
Então, para ajudar vocês, tem um aplicativo que a gente preparou que ajuda a raciocinar sobre o pacote de garantias, conforme o propósito, conforme o risco do tomador, conforme o tamanho da operação. Então, se vocês quiserem, podem usar o celular e aponta aqui para esse código e ele vai baixar um aplicativo, e tem que baixar direto, tá? Se pedir senha, qualquer coisa, começa de novo, porque não é para precisar. Se não baixar direto, começa de novo, porque baixa direto. O que a gente tem nesse aplicativo? Né? Alguns vetores. Conforme o que é o crédito, em termos de propósito, para que ele serve, a gente vai definir o pacote de garantias usando também o nível de risco do tomador. Lá para trás, a gente viu que, como parte de qualquer política, né, parte desses canais todos, um dos canais é, bom, vamos acessar um nível de risco de um produtor. Vamos definir um rating, vamos definir uma probabilidade de default. Baseado no rating, na probabilidade de default, na probabilidade de atraso, como no caso do rating da Tribe, né, que olha a parte financeira, infere lá a capacidade de pagamento, infere liquidez, infere uma porção de indicadores, usa 2.000 e tantas variáveis e chega no rating. Esse rating, ele deveria ser vetor do pacote de garantia. Um outro vetor é o tamanho da operação. Uma coisa é ter um crédito de 50 mil, outra coisa é de 500 mil, outra coisa é 5 milhões ou 50 milhões. Quanto maior o tamanho da operação, pior o rating do tomador. E conforme o propósito, a gente vai usar um pacote relativamente diferente, ou às vezes dramaticamente diferente de garantias. Com mais camadas, mais reforço, porque a operação é mais gorda, mais longa e de mais risco. Vamos destrinchar isso em 3 matrizes agora. O ideal seria ver tudo de uma vez só, mas a gente não consegue enxergar 4 dimensões, né? Então vamos enxergar de 2 em 2. A primeira dimensão aqui é o seguinte, é justo basicamente o que está no aplicativo. O propósito define o prazo, né? Coisas de prazo mais longo vão demandar uma cobertura maior. A exposição ao tamanho da operação também vai demandar um pacote de garantia mais gordo. E o risco do tomador demanda um pacote de garantia mais gordo. E a gente vai ver se vai misturar recebível, por exemplo, uma cessão de contrato, vai colocar hipoteca ou não, vai ter que colocar alienação ou não, e assim o pacote de garantia vai ficando mais e mais robusto na medida que haja uma demanda. E a demanda está nesses 3 vetores: o tamanho, o prazo e o nível de risco do tomador. Agora, e a garantia? Como que a gente escolhe, né? Ali a gente sabe que o pacote é mais gordo, tá? Mas o que eu ponho para engordar o pacote? Ou usar um pacote mais magro, mas qual que é a escolha? Basicamente, a escolha está em cima de 2 vetores. Quanto que eu consigo ficar agarrado no fluxo de caixa para ter um repagamento natural, e qual a velocidade, se eu tiver que usufruir dessa garantia, qual a velocidade da recuperação? O eixo mais importante aí, ou mais no Brasil especialmente, é o que eu chamo de grip on the cash flow. A garra que eu tenho em relação ao fluxo natural de caixa ligado à garantia. Vamos pegar um caso extremo aqui. Se eu tiver um penhor de caixa, penhor de uma aplicação financeira, eu tenho a total garra no fluxo de caixa, né? Porque ela já está penhorada para mim e é caixa, não tem nem que transformar em caixa, já é dinheiro. Só para dar um exemplo, vamos pegar o pior deles, um aval. Um aval não é caixa. Eu teria que encher, amolar, infernizar o avalista até um ponto em que ele resolva liquidar alguma coisa, gerar um caixa e pagar a operação. Então esse é o pior grip on the cash flow. E a velocidade? A velocidade depende muito do processo judicial
No Brasil tem muita incerteza em relação a isso, e cada hora vira uma coisa, mas é outro vetor importante. Quanto mais rápido eu conseguir usufruir da garantia, melhor a qualidade da garantia. Vanessa, posso pedir uma coisa para você? Tem gente entrando, já começamos há quase 20 minutos. Tem como interromper ou vale a pena para vocês interromper? Porque é meio perturbador o popping que tem aqui. Eu vou ver se eu consigo travar aqui. Se eu conseguir, eu faço. Tá bom. Pode deixar e a gente envia depois. Tá bom, obrigado. Bom, outros 2 vetores na escolha da garantia. Então, de novo, os 2 vetores mais centrais são quanto que naturalmente aquela garantia se transforma em caixa, que é o grip on the cash flow, e qual a velocidade que eu consigo fazer isso. Agora, tem 2 vetores outros, né, que são garantias que talvez não são garantias, porque são muito perecíveis, ou que dependem muito especificamente de um canal de vendas. A política de garantias deveria buscar excluir essas que sejam muito perecíveis ou que dependem muito de um canal de vendas. O que depende muito de um canal de vendas? O extremo é o leite, por exemplo, precisa ir para um laticínio. Qual que é a hipótese de eu usar leite como garantia? Só se eu usar o fluxo de recebível desse leite, tendo como participante da operação o laticínio. O laticínio recebe o leite e ele, antes de pagar o produtor, me paga. Aí tudo bem, é válido. Mas o leite em si não é para ser uma garantia. O fluxo de leite e do repagamento do leite poderia ser. É um fluxo de recebível, mas não o leite propriamente dito. Cana também tem o seu inconveniente. A cana tem que colher, tem que ir para uma usina, e a usina tem que te repagar. E a cana, se você colher e ela não for moída em 24 horas, também a chance é de perder muito, de perder a qualidade. Também tem uma certa perecibilidade aí na cana colhida, por exemplo. E assim por diante. Então, a gente tem que sempre raciocinar sobre isso. Quão perecível é aquilo e quão específico em termos de liquidação é aquilo para eu poder fazer caixa. Resumindo, quando a gente fala de garantia, então a gente deveria sempre buscar olhar, e a política deveria definir parâmetros para isso, né? Como é que eu avalio a garantia para poder verificar o quanto realmente ela vale? A quem pertence e quem pertence precisa fazer parte da operação, a política tem que incluir isso. A gente tem que sempre se perguntar se, para cada peça de garantia específica, haveria algum impedimento a ser usufruída como garantia, e se é fácil ser usada ou não, se ela realmente mantém valor. Um exemplo que pega tudo isso, por exemplo, em 2 casos até que eu tive, vou dar 2 exemplos bem diferentes. Um é uma terra que ficava no meio, uma matrícula não encravada, mas uma matrícula pequena no meio da terra do próprio devedor. Ou seja, tinha o próprio devedor em volta completamente com outras matrículas, e aquela não era encravada, tinha acesso à via pública, mas era uma área pequena cercada do devedor por todos os lados. Foi muito difícil liquidar essa terra mesmo, depois de leilão, etc. Não tinha comprador, porque era pequena, entremeada, né, de um outro produtor ali dentro, ninguém quis saber de comprar aquilo. Um outro exemplo é semente, né? Soja é semente como garantia. Depois de um tempo ela não é mais semente, porque perdeu a estação de plantio, perdeu o período da safra, e a semente se deteriora, ela vai perdendo vigor, vai perdendo germinação. Então, não adianta. Por sorte, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a semente era de tão baixa qualidade que já não era mais possível legalmente considerar como semente. Então, estava considerada como grãos. Mas houve um arresto dessa suposta semente, e o que eu pedi para fazer foram 3 laudos de qualidade da semente para testar a completa falta de qualidade já no dia do arresto. E porque depois, né, se ela se deteriora, ainda quem arrestou ainda é responsável pela deterioração daquele bem. Ou seja, pode ser uma roubada tremenda.
Então, a gente tem que se fazer essas perguntas e a política deveria pré-desenhar, ou ser desenhada para que essas perguntas sejam automaticamente respondidas. A gente tem um crivo para aceitação de garantia de acordo com elas. E depois a política deveria, claro, zelar pela super boa formalização das garantias do documento, assinatura, registro, porque senão ela não vale. E depois tem que monitorar, né? Se ela continua existindo, se continua tendo valor. Agora, hoje em dia, por sorte, muitas dessas coisas, tanto a avaliação, a verificação, o fluxo dentro de uma política, os critérios, e o monitoramento pode ser todo digitalizado. Então, ajuda para dar, hoje em dia, a possibilidade de deixar tudo isso digitalizado, ligado a banco de dados, ligado a fonte de informação, e tudo isso, ou quase tudo isso, né, vai sozinho e vai automático. E por que a gente tem que tomar muito cuidado em não emprestar para garantia, mas emprestar para um bom tomador e fazer uma boa análise de crédito, inferir capacidade de pagamento, etc. Porque no Brasil é muito caro, muito complicado, muito demorado e muito incerto o uso da própria garantia. Comparando aqui, por exemplo, Brasil, Uruguai e Paraguai, Uruguai e Paraguai são muito, muito melhores, né? Em termos de uso de hipoteca de terra, por exemplo, o Paraguai, na média, em 12 meses, você tem a recuperação do empréstimo de hipoteca. No Brasil, é de 60 meses, talvez até para cima. O custo, também no Brasil, é 3 vezes mais caro, pelo menos 2 vezes mais caro, que no Uruguai e no Paraguai. No Brasil, custa mais ou menos 15% de uma operação, todo o processo de recuperação via garantia. Nesse país, é entre 5 e 10. A recuperação, uma vez que você tem a default, tem a garantia, conseguiu usufruir dela, também é relativamente baixa no Brasil. Né? Com equipamento, vai entre 30% e 50%. Então, a política deveria considerar isso, que ela tem que dobrar o valor de disponibilidade da garantia se ela quiser realmente cobrir o empréstimo, os custos, os juros que ficam interrompidos, num caso de máquina e equipamento, por exemplo. Num caso de terra, talvez pelo menos 60%, 70% é o que se recupera. E no caso de aval, menos de 40% é recuperável através de aval puro. E tá aí o ranking do Brasil, né? O Brasil, não sei se dá para vocês verem, mas é a primeira linha em todos esses gráficos. O primeiro é a quantidade, o tempo, né, que demora para recuperar judicialmente uma garantia no Brasil. E o Brasil é campeão nesse gráfico. E nesse gráfico tem África do Sul, Chile, México, Colômbia, tem vários países emergentes. Depois tem Estados Unidos e Europa. São as duas últimas linhas com tempo bem curtinho. Mas os outros países não são ruins de tudo. O Brasil é que é muito ruim mesmo. E esse gráfico está até fora de escala, porque senão o gráfico seria completamente distorcido pelo tempo que demora no Brasil, que é 60 meses, né? No caso aqui desse gráfico. O índice de recuperação também é muito baixo. Né? Na média das garantias no Brasil é só 18% que recupera. Na média desses outros países aí dá 60 e poucos por cento. E o nível de burocracia também, né? No caso do Brasil, é o dobro do nível desses outros países, mesmo países emergentes. Bom, tudo isso para convencer vocês de que não vale dar crédito para garantias. Bom, um outro ponto importante é, uma vez que a gente tem a carteira de crédito, poder sempre repassar essa carteira para verificar o nível da saúde dela. Então, dentro da política, eu já concedi o crédito, formalizei a garantia, fiz o crédito, está concedido. E agora? Agora eu tenho uma carteira de crédito na mão. E eu deveria monitorar essa carteira e estar sempre repassando. A grande vantagem que existe atualmente em poder se ter um processo digitalizado é que o repasse dessas carteiras com atualização de dados de mercado, dados de produção, dados de custo, ou que seja, dados de endividamento, ela pode ser instantânea.
até poucos anos atrás, fazer uma revisão da carteira significava um monte de trabalho manual. Repassar caso a caso, reprojetar caso a caso, conforme novos preços, novos custos, novo câmbio, nova produtividade ou novas dívidas, tudo precisava ser reposto à mão e repassado à mão, tanto que normalmente se faziam só os casos mais críticos. Com o processo digital, tudo isso vai assim, né? A gente está tudo ligado, os bancos de dados estão ligados, é só a gente querer repassar a carteira e ela é repassada em minutos e você tem um panorama em minutos. Isso é uma coisa que vale muito a pena fazer. Especialmente num ano como esse, um ano como foi o ano passado, ou esse ano, e como vai ser o ano que vem, são anos muito sensíveis em termos de qualidade de crédito. O nível de deterioração tem sido muito alto e muito rápido. O nível de provisão de 2022 para cá triplicou, quadruplicou, basicamente, minimamente triplicou. E, portanto, é preciso repassar a carteira, não? É preciso ver onde que nós estamos com os vários elementos de risco. E a figura que eu dou para isso é que a gente deveria colocar a carteira num curral. É igualzinho esse curral aí. A gente separa, como separa a boi, né? Vamos separar as novilhas num brete, vamos separar os bezerros no outro, vamos separar as vacas prenhes num, as vacas secas no outro, e assim eu separo o rebanho todo por categorias. O mesmo conceito a gente deveria fazer com a carteira, e de novo, digitalmente isso é fácil, e a gente separa a carteira, ou verifica a carteira, em termos de concentração, em termos de tamanho, exposição setorial, qualidade, ou seja, rating, o que a gente tem de garantias, quem tem mais garantia, quem tem menos garantia, o valor da garantia que variou, e a geografia, especialmente por conta de risco climático, que está ficando cada vez mais sério. A gente precisa ter diversificação geográfica, diversificação setorial. E a gente deveria poder sempre extrair pedaços da carteira ou informação sobre partes da carteira, segmentos da carteira, que possam estar mais expostos a uma região ou outra, com rating pior, com garantia pior. Que esse pedaço precisa ser monitorado mais de perto. Então, o que eu vou buscar uma vez que eu coloco a carteira num curral? Verificar se eu tenho casos de concentração maior, por exemplo, que 3%. Não deveria ter muitos casos, ou não devia ter nenhum, né? Para evitar o risco sistêmico. Concentração por região, no máximo, por exemplo, 10% expostos em cada região, ou no máximo 30% exposto em cada setor, ou com risco ruim, ou seja, digamos, usando o rating da Tribe aqui, um risco pior que 450, talvez no máximo 4% da carteira, ou pior que 350, a política deveria definir esses curraizinhos, né? Esses limitantes, e a gente deveria repassar a carteira com uma certa frequência para ver se estamos dentro com cada parte dentro do seu curral e não está misturando ali, não está estourando nenhum curral. A mesma coisa é quanto que a gente tem com garantia ruim, ou quanto tem com pouca garantia ou nenhuma garantia. E com isso, a gente vai identificar onde que está a parte com mais risco. E essa parte com mais risco deveria gerar uma lista de casos críticos, e a lista de casos críticos, ou de regiões críticas, ou de setores críticos, ser monitorada mais de perto. Um dos itens que a gente deveria repassar sempre na carteira é aging, né? O nível de atraso. O nível de atraso, de novo, nesse ano subiu muito, 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 né? Ele está mais ou menos o triplo do tradicional. O tradicional é o que está nessa curva aqui, e a própria política de crédito deveria aceitar isso daqui. Não deveria levar ninguém à comoção ou a ficar histérico se você tem um atraso de 15 dias, né, até 15 dias
de dentro dos 10%, porque é relativamente normal na agricultura. Agora, se tiver 30 dias, 10%, é o caso de já ficar muito preocupado. Se tiver 10% com 60 dias, é o caso de ficar realmente não só preocupado, mas já tomar ações. Então, tem uma curva aqui, que eu estou propondo como o normal de uma política, que é 15 dias de atraso, 10% da carteira é aceitável, até 4%, 5% em 30 dias aceitável, com 90 dias isso aí teria que cair para baixo de 1%. Hoje está com 2,5% na média das carteiras que eu tenho visto. Então é um caso de muita preocupação e deveria estar fora da política, deveria estar engatilhando uma sequência de ações. E aproveitando aqui, lembrando que esses atrasos, eles acontecem, bom, parte é desorganização do produtor, parte é atraso em comercialização, deixa coisas para a última hora, depois não dá tempo, etc. Mas também parte é porque o nível de cobrança, às vezes, é muito falho. E a política de crédito deveria lembrar das cobranças também. Ou seja, 30 dias antes tem que começar a lembrar da cobrança, uma semana antes, 2 dias antes, um dia antes, e no dia seguinte, e assim vai. Agora, bom, para que serve tudo isso? A gente monitora, depois tem que tomar ação. Né? A primeira ação é uma lista de casos críticos. A segunda ação é monitorando o aging, provisões. A gente vai aumentar ou diminuir provisões conforme a carteira está se deteriorando ou melhorando em qualidade. Uma vantagem, de novo, de ter um processo digital é você remotamente, digitalmente, automaticamente, poder colocar alertas, gatilhos. E na medida que alguns eventos aconteçam com uma magnitude além do gatilho que a gente põe na política, automaticamente você tem uma ação ocorrendo. Digitalmente pode ter uma ação ocorrendo. Então, um exemplo aqui, digamos que haja uma queda de produtividade acima de 25% do que a gente esperava. Isso é possível monitorar digitalmente. Então, se houve esse evento numa certa região, a carteira daquela região seria sensibilizada e o nível de rating, tendo se deteriorado, deveria gerar uma lista de casos críticos. Um outro exemplo que está aqui é, por exemplo, endividamento no Bacen. Né? Se o endividamento no Bacen pular de uma certa porcentagem para cima, digamos 25%, ou na B3, eu já tenho um gatilho que esses casos são separados numa lista crítica para serem examinados. Se forem casos de baixa liquidez, alta alavancagem e a alavancagem está subindo, preciso monitorar. Então, a ideia é que a política afunilhe o monitoramento ao que interessa, né, e aonde tem risco. Em vez de monitorar tudo, você monitora mais e mais de perto aquilo que é mais crítico. Deixa eu dar um exemplo aqui que fica mais fácil. Aqui nessa tabelinha tem uma série de links, né, que podem ser criados de dados públicos ou privados, mas de dados que existem no mercado. E na medida que eu vou rastreando esses dados, vasculhando esses dados, e eles se alteram, por exemplo, a produtividade, ou velocidade de colheita, ou temperatura, qualquer coisa que afete a capacidade de pagamento, eu posso pôr um gatilho. E esse gatilho, ele repassa o portfólio. Repassando o portfólio, gera uma lista de casos críticos e gera portanto, ações de monitoramento. Uma vez que eu monitore e está tudo bem, então eu posso ficar sossegado. Se eu monitorar e não está bom, eu vou ter que tomar uma ação física ali mais próxima, por exemplo, uma cobrança, ou chegar num ponto de fazer um arresto. E com o tempo, né, talvez eu precise ir recalibrando esses gatilhos, para eles não me mandarem falsos alertas, ou também não estarem muito frouxos, nem estarem muito apertados. Eu vou recalibrando o gatilho para realmente me trazer listas de casos que são mais críticos.
E os casos críticos, às vezes eu vou buscar mais garantia, às vezes eu vou, de novo, fazer uma cobrança mais próxima, mais intensa, e em último caso eu vou estar lá na hora da colheita. Outra vantagem de ter isso tudo digital é que eu posso fazer um mapa da carteira, uma distribuição da carteira, também digitalmente, e separar por perfis. Então, aqui é só um exemplo, né? Vamos pegar um caso de risco entre baixo, médio e alto. Então, usando o rating da Thrive, por exemplo, eu poderia colocar à esquerda, no verde, os casos com rating melhor do que 750 ou 800. No amarelinho, eu colocaria, por exemplo, entre 800 e 600. Depois, no laranja, entre 600 e 450. E o vermelho eu colocaria de 350 para baixo, né? E a gente pega a distribuição da carteira e coloca quantos casos eu tenho em cada um. E é interessante saber quem está em cada um e quanto eu tenho em cada um, porque na ponta vermelha são casos que muito provavelmente vão dar problema. E não só eu tenho que monitorar de perto e tudo, mas eles, se for um banco, por exemplo, eu sei que eles talvez precisem me de terra. E talvez eu tenha uma oportunidade para o extremo que está na esquerda, lá, os consolidadores. Tem uma turminha que a gente vai ficar em banho-maria, não vai aumentar limite, não vai baixar limite, porque está ali já está na margem, né? E tem alguns que talvez eu precise ajudar com um pouco mais de prazo, porque eles têm baixa liquidez, estão mais apertados no dia a dia, e talvez tenha um tantinho no laranja lá, que são casos de reestruturar, refinanciar, repactuar, inclusive com reforço de garantia. Uma vez que eu tenho a carteira digitalmente disposta, eu posso cortá-la de diversos ângulos, né, em diversos ângulos, e fazer diversas análises. Essa daqui é só uma delas. Notificação, a gente já falou disso daqui, e também dos casos críticos. Bom, um ponto bem importante para a gente ver aqui, e deixa eu só... Sim. Você pode interromper a transmissão aqui da apresentação? Posso, claro. Ficar com a tela inteira é mais fácil. Bom, os dois últimos pontos que tem lá, que eu acho melhor conversar um pouco e depois abrir para perguntas, são o seguinte. Um é muita coisa de caso crítico, muitas ações que a gente vai fazer com caso crítico, o norte que a gente vai ter, que deveria estar na política já pré-definido como uma árvore de decisão, depende basicamente de 3 variáveis críticas. São 3 variáveis que toda a política de crédito, todo o sistema de crédito deveria conter. E são 3 coisas que, na minha participação no desenvolvimento das coisas dentro da Thrive, ou seja, dentro do sistema da Thrive, eu sempre, desde que a Thrive era uma ideia lá no MIT, sei lá, quanto já faz, talvez 10 anos atrás, quase, ou alguma coisa parecida, eu sempre insisti. E insisti muito na calibragem do robô, etc., em verificar essas 3 variáveis, que são o seguinte. A primeira é inferir a capacidade de pagamento. Como é que vão estar os resultados futuros diante do que tem de dívida vencendo e diante do que há de juros a ser vencido, a ser coberto? Então, é preciso, qualquer que seja o sistema, e o sistema da Thrive tem isso, e é uma variável pesada, a inferência da capacidade de pagamento futuro, baseado em receita futura, resultado futuro, o que existe de dívida de curto prazo e o que existe de serviço dessa dívida. Parcelas e juros a pagar. Um outro item é uma inferência da liquidez, que começa com a liquidez presente, mas precisa ser projetada para o futuro. E existem várias formas de inferir liquidez. Uma bem simples, por exemplo, é você olhar o que há de dívida de curto prazo em relação
ao custo geral de produção envolvido no caso que a gente está analisando. E o terceiro é a alavancagem, que tudo bem, o produtor não tem balanço, não oferece balanço, mal oferece os números, é uma bagunça, mas a gente tem condição de apurar uma noção da dívida, uma quantificação dessa dívida e fazer uma inferência de alavancagem. E um jeito, por exemplo, uma das variáveis mais fortes em termos preditivas que eu vi nos resultados atrás foi a relação entre receita e dívida. E uma outra variável forte é a relação entre o resultado esperado, o resultado futuro e o endividamento. Então, essas três variáveis, elas são a base do que uma política deveria ter como norte ou norteamento do que fazer com um caso crítico. Porque conforme for a combinação, se todas as variáveis estiverem muito estrupiadas, a chance é que se houver um default, não vai ter muito jeito, um atraso, né? Não vai ter muito jeito de eu recuperar esse caso. Vai ser na briga. Tem que me preparar para isso. Se só for um caso de falta de liquidez, basta dar um prazo, que tudo se resolve. Então, são os dois extremos, né? Pode ser que, bom, se tiver tudo ótimo, está tudo ótimo, mas num caso crítico, se só for liquidez, é uma questão de dar um prazo. Agora, se todos os três indicadores, ou a forma que eu medi os indicadores, estiver tudo estrupiado, a chance é que eu tenha um caso, não só crítico, eu tenho um caso quase perdido, né? E uma vez que aconteça o default, eu tenho que estar preparado para a briga. Então, diante do monitoramento e diante dos casos críticos, é importante que uma política use uma árvore de decisão baseada nesses indicadores para, então, dar uma base do que fazer, conforme o caso. E, por último, bom, vem provisões, né? E cada empresa pode ter os seus critérios aí de provisão, mas uma coisa que talvez a gente devesse evitar, especialmente nos próximos anos, porque esse ano está bem pior que o ano passado e o ano que vem talvez não seja melhor do que esse ano ainda. Talvez ainda precise piorar um pouco antes de melhorar, em termos de mercado, em termos de rentabilidade de um produtor, em termos de capacidade de pagamento, portanto. E por isso, num período difícil como agora do ciclo, né, ruim, talvez a última coisa que a gente devesse pensar em provisões é no aspecto ou no impacto tributário dela. Ela deveria realmente refletir a probabilidade de default, a probabilidade de recuperação do valor que a gente tem em crédito, dado um default, o tempo que isso vai demorar, o custo que isso vai ter, isso deveria estar refletido bem claramente na classificação das provisões, na decisão de provisões. E evitar usar provisões como um meio de ação sobre resultados, né? Isso já ficou para trás. Agora, no ciclo que a gente está vivendo, é realmente ser bem crítico, bem claro e bem explícito, porque senão a gente vai estar se enganando, né? São anos difíceis que não vão ficar fáceis tão cedo. E é isso. Espero ter deixado um tempo para perguntas. Acho que estamos bem na mosca aqui. Total. Ortiz, obrigada, viu? Toma uma aguinha aí. Deixa eu olhar aqui. Acho que por enquanto a gente não teve nenhuma pergunta. O pessoal está um pouquinho mais tímido hoje. Eu até abri aqui o chat, se alguém quiser mandar aqui direto nas mensagens, fiquem à vontade. Vou dar aí um minutinho para quem quiser enviar por aqui. Bom, já que não apareceu nada, eu vou aparecer uma. Sim, Santiago. Santiago, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se ele foi pelo... Só um minutinho. Santiago, você consegue enviar aqui na caixinha de mensagem? Sua pergunta, por favor.
Vou esperar o Santiago, mas se quiser Tá, falar... acho que eu vou ilustrar uma coisa sobre política e sobre ter um processo digital facilitando a ação da política, né? Eu me lembrei outro dia, discutindo justo o processo da Tribe com uma cooperativa, não, na verdade com uma revenda, de uma história que eu vi no passado, aí, há bastante tempo atrás, mas que me ajudou muito a conceber política comercial, por exemplo, e a influenciar na política de crédito. Mas que, de novo, até então, né, muitos anos atrás, tinha que fazer tudo à mão. E o que foi essa história? Na França, as padarias ganham bastante dinheiro com croissant. E desde que elas vendam o croissant bastante e que não percam. E o croissant não é um produto barato de fazer, né? Porque vai muita manteiga, a farinha ela é bem específica e ela tem que... O croissant vende e a padaria é popular se ela tiver o croissant bem umidozinho por dentro, bem fofinho, mas ao mesmo tempo bem crocante, sequinho por fora. A última camada tem que ser absolutamente seca e quase que se desfiapar, né? Ou desfarelar, descamar. E se passar algumas horas e o tempo estiver úmido, não acontece isso, ele vai emborrachar. E se passar algumas horas e ninguém comprar o croissant, também ele vai emborrachar e vai ser perdido. Então, um produto que pode ser um carro-chefe em termos de resultado de uma padaria, ele pode ser um desastre. E o que pelo menos algumas padarias fazem, e eu conheci uma que fazia, é monitorar o tempo, o clima bem de perto, e monitorar, inclusive desde o dia anterior, né? E monitorar o que acontece nos eventos que acontecem em volta ali da vila, ou do bairro, ou da cidade, porque se as pessoas vão para os eventos e comem muito, no dia seguinte não compram croissant. Porque quando tem uma feira de bairro, uma feira de praça, ou algum evento de música, ou o que seja, come porcaria, no dia seguinte prefere não comer croissant porque é embora. Segunda-feira também não vende croissant, porque no fim de semana chutaram o balde, segunda não come croissant. Se o tempo estiver úmido, também não adianta fazer muito croissant, porque vai emborrachar e o pessoal fica bravo e não volta lá e não compra croissant depois. Então, eles monitoram várias variáveis. E monitoravam isso à mão, né? Claro, porque tem que ficar de olho, tem que ver eventos, tem que ver folhetos, etc. Mas isso se paga. E daí saiu uma porção de árvores de decisões que eu tomei para colocar no CRM e para influenciar ações de monitoramento de risco e de monitoramento de carteira de casos críticos e de watchlist. Quando eu estava revisando o processo de crédito da Tribe, me veio esse estalo. Aquilo que era tão complicado de fazer à mão, para, por exemplo, usar não só para caso de risco, mas para oportunidade comercial, a hora que eu tenho um processo digital e a hora que eu tenho os dados acessíveis digitalmente, o meu processo ligado direto à base de dados diversas, né? Quando acontece um evento desses, digamos que vamos voltar para a economia do croissant. Se vai chover, automaticamente já desescala a produção do croissant. Se não vai chover e vai fazer um belo sol, automaticamente escala a produção do croissant. Se não tem nenhum evento que tem comida aiada, etc., já escala para cima a produção. Se não é segunda-feira, escala para cima a produção. E assim vai. Então, fica muito mais fácil fazer isso, não só do ponto de vista de risco, mas do ponto de vista de oportunidade comercial. Então, acho que para facilitar o raciocínio de vocês, acho que pensa nisso, né? A economia do croissant, ela é válida dentro de um processo de crédito e comercial, uma vez que você tenha, ou ela é válida sempre, mas ela é muito barata e simples de executar quando a gente tem um processo digital e os dados ligados digitalmente. Ortiz, deixa eu ver aqui se o Santiago, acho que agora ele mandou no Q&A, só um minutinho. Tá, na verdade não tem nome aqui, talvez tenha sido ele. A pergunta é, demanda de crédito versus cenário desfavorável. Como a revenda pode atender o produtor com menos risco? Basicamente, volta à história do curral, né?
é preciso colocar a carteira comercial no curral. O que eu quero dizer com isso? Separar, primeiro, o agro é cíclico, esses ciclos eu vivi lá 86, vivi 95, 97, vivi 2005, 2006, vivi 2013, 14, estou vivendo agora, espero viver muitos desses ciclos ainda, e todos nós aqui vamos viver muitos desses ciclos ainda. O que a gente tem que estar preparado estruturalmente, portanto, até em termos de política, para conviver com ciclos. No comecinho do seminário da última vez, aonde tem que começar um processo de crédito? Qual o primeiro item, depois de cadastro, qual o primeiro item de política que envolve análise de crédito? É o crivo inicial. Quem que passa pelo ciclo, quem que passa pela crise, quem que não passa pela crise. Começa aí, né? E a revenda não deve parar de vender e não deve parar de dar crédito, de jeito nenhum. É uma questão de selecionar para quem e como. Então, puramente, a abordagem deveria ser, a política deveria ser concebida para nos manter concedendo crédito mesmo em crise. Aí, de novo, a questão é para quem, ou seja, tem que ter um crivo de entrada e deveria haver uma estrutura de crédito apropriada que envolve o pacote de garantia e um monitoramento da carteira para que a gente não exagere em nenhum segmento. Nem exagere na concentração, que é um veneno, nem exagere nos casos de garantia fraca, nem exagere na concentração geográfica, nem exagere nos casos de concentração, nos casos de risco maior. Então, é meio que de redirecionar um pouco, né? É um pouco de ajustar a direção, mas não é, de fato, mudar a aceleração. Às vezes dá para fazer até mais, né? Na minha história, os anos que eu mais cresci em carteira de crédito foram os anos de crise. Mas usando esses critérios, o crivo e a segmentação da carteira e o pacote de garantias. Legal, Ortiz. Tem mais uma pergunta aqui, da Ariane. 30/4 foi marcado por frustrações na atividade agrícola. Na sua opinião, em quanto tempo ainda sentiremos esse impacto na concessão do crédito, tendo em vista que muitos clientes alavancaram seu endividamento, e como se preparar para as próximas safras? Bom, como se preparar é justo que eu acabei de responder na pergunta anterior, né? Bom, o que acontece, né? Também no início do seminário anterior eu mostrei o trenzinho que eu sempre uso, né? Os preços são a locomotiva, eles vão na frente, o custo vai atrás. Então, tem uns anos, o que vai acontecer agora, né? O preço já desceu, os custos estavam lá no alto o ano passado, aí os custos começaram a descer, mas o preço desceu bem mais rápido e desce na frente, a margem espremeu, e vai ter um ponto em que o preço fica tão baixo que um monte de gente reduz a área marginal, reduz um pouco insumo, reduz, portanto, produtividade. E aí, finalmente, corrige a produção, corrige o volume, e os preços começam a subir de novo. Quando que vai acontecer isso? Bom, exatamente ninguém sabe, mas estatisticamente, provavelmente ao fim do ano que vem, ou seja, lá por 2026, porque precisa reduzir a área. Precisa ter um nível de preço tão baixo, um nível de rentabilidade tão baixa para tanta gente, que signifique que um tanto de produtor vai falar, bom, eu não vou plantar em areia, eu não vou plantar aqui nessa área que chove pouco, eu não vou plantar mais essa lavoura porque não está, por exemplo, o milho, né, para muita gente está dando margem zero. Então, muita gente não vai plantar milho. E com isso vai corrigir a oferta de milho. Mas a correção precisa ser muito grande, né? Porque você vê, o ano passado a gente perdeu o Rio Grande do Sul inteiro e não aconteceu nada no preço, piorou ainda. Então, nenhum Rio Grande do Sul faz diferença no preço mundial, precisa ser muito volume, ser reduzido no Brasil inteiro, parte dos Estados Unidos, para realmente fazer diferença. Os americanos também estão sofrendo, então, mesmo com preço mínimo, mesmo com seguro de renda, etc.,
tem muita gente se deteriorando e muita gente vai reduzir um pouquinho áreas marginais. Então, precisa haver essa redução. O que vai acontecer depois? A redução, o preço sobe, os custos ainda vão estar lá embaixo, a margem vai ficar maravilhosa e no ano seguinte também. Então, vão ter mais 2, sempre tem 2 anos de margem maravilhosa. O que fazem os produtores? Desatam a investir, comprar terra, comprar máquina, ganharam dinheiro para danar, e aí depois vem os anos ruins de novo, com baita endividamento. Bom, o que fazer? De novo, a política tem que ter um crivo, precisa ter a sua estrutura baseada numa definição clara do que é o propósito do crédito e o que vem em volta, como prazo de pagamento, as garantias, a moeda que a gente vai emprestar, o fluxo de repagamento, inclusive o quanto que a gente empresta, baseado no propósito. E seguir essa sequência que a gente viu hoje, né? O pacote de garantia, o monitoramento da carteira e as limitações de concentração, limitação de qualidade, limitação de geografia, para que a carteira se mantenha mais ou menos estável, diversificar o risco. Legal. Obrigada, Ortiz. A gente tem outras 2 aqui, vamos tentar respondê-las. Manda abraço. O Santiago enviou a pergunta dele, ele está agradecendo aqui pelo conteúdo e está dizendo que ele está acompanhando a gente da Colômbia, inclusive. A pergunta com relação ao seguro climático. Como você olha o panorama dos seguros paramétricos para mitigar os riscos creditícios no setor agropecuário? Ele ajuda bem, né? Talvez não resolva, mas ajuda bem. Depende muito quais são as referências, né? E como são as referências. E um problema no Brasil, o Brasil tem vários problemas para seguro, né? Tem o ovo e galinha, que é pouca gente, o volume de seguro é pequeno, então a diversificação para a seguradora é baixa e, portanto, sai caro, e aí sai caro, pouca gente faz, a carteira fica pequena, sai caro, esse é um problema. O outro é a mensuração, né, dos efeitos de clima e do clima em si é muito esparsa. E isso torna os parâmetros sempre mais difíceis e menos apurados aí em relação a cada caso. Mas é positivo, ajuda, né? O seguro paramétrico tem as suas vantagens, tende a ter um custo menor do que uma modalidade mais específica e que cobra mais, portanto, tem o seu papel. O Brasil precisaria vencer esse ovo e galinha de alguma forma, parte em geral é tendo subsídio, né, mas ganhando escala, né? Precisaria ter política pública para realmente fazer que haja bastante escala e, através da escala, reduzir bastante o custo. Obrigada, Ortiz, pela resposta. A gente tem uma outra aqui sobre RJ. O Naga perguntou, na sua opinião, a curva dos pedidos de RJ vão subir? Qual que é a pergunta? Eu não ouvi um pedacinho. A curva dos pedidos de RJ. A curva. Isso, tá a curva. Tá, só uma coisinha sobre seguro paramétrico. Eu tenho recebido mensagens ou ligações e pedidos de conversa, etc., de bastante gente recentemente sobre seguro paramétrico, aqui nos Estados Unidos, né? 2 americanos, recentemente tem uma startup também que veio de uma outra startup, então é um spin-off, um caso maior ali, interessados no Brasil e interessados em entender o mercado, etc. Isso mostra que é uma ferramenta que tem seu valor mesmo, né? Tem um interesse renovado agora sobre isso, e acho que a crise ajuda nisso. Bom, o RJ, infelizmente, acho que tem 3 aspectos aí, na minha percepção sobre RJs, que eu vou compartilhar com vocês. Bom, primeiro realmente, a curva está subindo e a curva vai continuar subindo, porque é justo a gente estar nessa confluência, né, do efeito dos anos muito bons em 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, que fez com que os produtores fizessem muito investimento, achando que aquela margem maravilhosa de 20, 21, 22 fosse continuar para o resto da eternidade,
e não fizeram conta que vem um ciclo e assumiram um montão de compromisso que vence agora. Junto com isso, a taxa de juros subiu bastante, então não só tem muito mais dívida, mas com muito mais custo, e encontrando resultados muito piores, ou seja, uma capacidade de pagamento detonada. Então, esse é o vetor da curva está aí, na parte do vetor da curva está aí. Agora, por que a capacidade de pagamento está detonada justificaria a RJ? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Primeiro, porque talvez haja liquidez ou haja capacidade de alongar e refinanciar, que o problema se resolva sozinho, né? 2026 está aí, em 26 as coisas melhoram, 27 vão estar bem, e aí vai. Então, às vezes é uma questão só de... Por isso, volta aquela história. Uma boa política de crédito deveria ter uma árvore de decisão examinando esses indicadores, como capacidade de pagamento, liquidez, ou inferindo, né, o futuro deles, capacidade de pagamento, liquidez e alavancagem, para poder, então, definir qual que é o caminho. Isso, RJ é o caminho extremo, do extremo, quando, inclusive, não há cooperação dos financiadores, dos credores. Antes disso, poderia ter uma recuperação extrajudicial, alguns pactos, e se recupera. Então, vai continuar subindo, porque a situação vai continuar se deteriorando, mas não devia, né? E não precisaria, e não deveria ser uma relação direta. Agora, o que acontece? Me parece, já é uma indústria, né? Existe gente especializada, existe todo um processo dedicado a isso, e existe, inclusive, anúncio pago, né, de escritórios oferecendo serviços. Então, diante do fato de que virou um setor, esse setor vai buscar demanda e vai criar demanda. Então, esse é outro vetor. E tem um terceiro fator, que é o seguinte: muitos casos não precisariam de RJ, e mesmo que não existisse isso como uma indústria, né, muitos produtores não sabem que, se ele entende o que está acontecendo, se ele apresenta o que está acontecendo, organiza os credores, ele poderia se organizar, então, para se recuperar sem nenhuma necessidade de conduzir uma recuperação judicial. E eu acho que isso não é Tem mais gente hoje em dia sabendo de recuperação judicial do que sabendo de, como enfrentar uma dificuldade de um estresse financeiro e se organizar com seus credores. E com transparência, com dados, né, com uma visão de futuro. Eu acho que isso é uma minoria. Então, esse é um terceiro vetor. Os três vetores são muito negativos, né? Não se conhece os indicadores financeiros e, portanto, leva um susto. Aí existe aí todo um setor preparado para as RJs, e as RJs, ou esse caminho está ficando conhecido. E, por outro lado, o caminho mais natural de uma organização pelo próprio devedor com seus credores não é um caminho conhecido. E, portanto, a resposta é: a curva só vai piorar. Obrigada, Ortiz. E só para a gente fechar, a última pergunta aqui, do Fábio. O que você pensa sobre o seguro como garantia do crédito agro? É uma boa garantia. Se ele existe, né? Se ele é possível, se ele é comprável, se ele é acessível em termos de prêmio, a pólice de seguro poderia ser cedida ao credor, como parte do pacote de garantia. E eu já usei isso daí no passado, eu tive meus times, né, usando um caso ou outro. Foi muito raro, né? Porque seguro, no fundo, no Brasil ainda é muito raro, especialmente para a agricultura empresarial. Mas em casos em que teve um caso muito específico que eu sugeri no comitê de crédito, que fosse incluído uma pólice de seguro e que fosse cedida ao banco, né? Porque era um caso que a gente tinha reestruturado a dívida, dado uma linha extra de longo prazo para gerar liquidez. O produtor prometeu não
se expandir mais, não se alavancar, digerir aquilo primeiro, passar uns 2, 3 anos, reduzir o endividamento e então depois discutir conosco um crescimento. E ele não fez isso, caiu na tentação de fazer um grande investimento, comprou terra, etc., se embaranou inteiro de novo. Numa área de clima difícil. Por sorte, tinha seguro, e o seguro, quer dizer, poderia ter seguro, e o seguro era acessível. Então, a gente colocou como parte de uma segunda renegociação, uma segunda repactuação de prazo, etc., um segundo alongamento, que a pólice de seguro fosse cedida ao banco. E assim foi. E, bom, no final deu tudo certo, não precisou usar o seguro, então nem sei como é que teria sido se tivesse usado, né, mas deu tudo certo. Agora, eu vejo no mercado americano é relativamente comum, né, porque é muito comum em muitas regiões que o produtor quase que depende de indenização para continuar existindo. A cada 2, 3 anos tem eventos sinistros, né, muito sérios, e o fluxo de caixa dele, se você olhar assim, um histórico, a cada 3 anos tem um montão de grana que veio e completou através do seguro. Então, é bem comum que o seguro seja parte ali do pacote. Obrigada, Ortiz. Obrigada a todas as perguntas também. Deu, então? Acho que sim, né, Vanessa? Bom, a gente encerra por aqui, então, Ortiz. Muito obrigado de novo pela sua excelente explanação. Obrigado a todos que nos assistiram aqui, que estiveram conosco. Só um lembrete aqui que a Vanessa pediu para eu passar, é que em breve todos vocês devem receber um e-mail, uma pesquisa, e dentro desse e-mail tem inclusive um espaço lá para vocês sugerirem outros webinars assim como esse, né? Então fiquem atentos ao e-mail de vocês, respondam essas pesquisas, que vira e mexe a gente sorteia coisas, a gente oferece entrada para eventos, então participem, se engajem aí nas pesquisas da Thrive, né, que vocês nos ajudam e a gente tenta retribuir a vocês, né, quem nos ajudou. Então, obrigado a todos pelo tempo. Ortiz, obrigado de novo. Uma excelente tarde, uma excelente semana. Obrigado. Até logo, então. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.